Sim, numa votação que surpreendeu um total de 0 pessoas, a Câmara dos Deputados de Trumpilândia do Norte, comandada pela canhota Nancy Pelosi, votou e aprovou o impeachment do presidente Donald Trump. O fato era esperado, os democratas tinham maioria na Câmara e, como se não fosse suficiente, ameaçaram de cassação qualquer deputado deles que não votasse a favor do impeachment. E ainda assim tiveram 2 deputados que votaram contra. Antes que você tenha a ideia errada, entenda que o processo de impeachment lá é diferente dos daqui de Banânia. Não muito diferente, tá? Só um pouco diferente. Porque, para variar, a nossa Constituição copiou descaradamente a legislação americana sobre isso. Embora a nossa legislação seja similar, tem uma distinção que é fundamental. O presidente só é afastado lá após ser condenado no Senado. Vocês se lembram do impeachment da Mandioca Sapiens, né? Quando o Congresso dos Parasitas Federais aprovou o impeachment, a presidenta já foi imediatamente afastada. Porém, o impeachment só acabou quando a decisão final foi dada pelo Senado. O Senado confirmou o impeachment. Se não tivesse confirmado, ela voltaria ao poder. Lá em Trumpilândia, o presidente só é afastado após a decisão do Senado. Isso significa que, mesmo tendo sido votado e impeachado hoje na Câmara, nada mudou para Trump. E nada vai mudar de fato, porque o Senado tem maioria dos republicanos. Então, certamente vai haver uma votação similar no Senado, e como o Senado é do partido do presidente, ele deve ganhar. Há muito pouca possibilidade disso seguir adiante. Bom, por que eles estão impeachando o Trump? Estão acusando o Trump de ter feito um conluio com o presidente da Ucrânia. Teve uma gravação de um telefonema que foi divulgado até pelo próprio Trump, em que ele perguntava pela investigação de um caso lá que envolve o filho do Joe Biden. Joe Biden é aquele velhinho decrépito que incomoda criancinhas, é um dos pré-candidatos democratas para a eleição de lá do ano que vem e até o momento é o mais bem cotado, tá? Já falamos dele aqui no canal, então estão dizendo basicamente que o Trump pressionou o presidente da Ucrânia para investigar o filho do Joe Biden e que isso seria abuso de poder e que também haveria obstrução de justiça no momento da investigação disso. Bom, ambas as coisas são bem frágeis, tá? Principalmente se entendermos a origem do problema. Olha só, tudo começou no último ano da administração do Obama. O governo americano suspendeu a ajuda militar financeira à Ucrânia a menos que eles demitissem um procurador chamado Viktor Shokin, era o procurador-geral deles lá, porque esse procurador acusava o filho do Joe Biden de corrupção. Ou seja, não foi Trump que inventou essas acusações contra o filho de Joe Biden. Isso é coisa mais antiga, ele apenas queria a investigação disso, investigação que tinha sido parada na força pelo Obama. A história do Joe Biden na Ucrânia é sinistra. Bom, vocês sabem, o Joe Biden era vice-presidente do Obama. Então, nos 8 anos que o Obama foi presidente, Joe Biden foi o vice. Nessa época, o filho do Joe Biden virou executivo de uma grande empresa de gás natural na Ucrânia, chamada Burisma. Era algo estranho, porque a formação do rapaz era nula na área. Como assim ele chegou a alto executivo da empresa? Era bem estranho. Ganhando $600 mil por ano, um senhor salário. Por que uma empresa ucraniana contrataria um filho de um vice-presidente americano? Bom, para ter acesso político ao presidente americano, não é isso? Mas é pior do que isso, porque na verdade a Ucrânia ela é deficitária em gás. Ela depende da Rússia. E como a Ucrânia está em briga com a Rússia, isso é um problema. A Ucrânia, vocês lembram, quer entrar na comunidade europeia, quer cortar relações com a Rússia, teve até uma mini-guerra há um tempo atrás. Então, o governo americano e o FMI aprovaram um empréstimo de ajuda à Ucrânia para incentivar empresas de gás natural a criarem poços de gás natural na Ucrânia para acabar com essa dependência que a Ucrânia tem hoje da Rússia. Essa empresa particular é uma das maiores empresas de gás natural da Ucrânia, a chamada Burisma, pertence no papel a um sujeito chamado Mykola Zlochevsky, um político corrupto ucraniano. Imagine um Gilmar Mendes da vida aqui no Brasil, que tem negócios fora da sua carreira como político e não tem vergonha nenhuma de mudar opinião sobre qualquer assunto quando isso for mais lucrativo para ele. Mas o pior
ainda está por vir. De fato, segundo investigações da promotoria da Ucrânia, aquelas investigações que o promotor que foi demitido a pedido do Obama estava fazendo, a empresa Burisma é na verdade de propriedade de um tal de Igor Kolomoisky. Esse nome não significa muita coisa para o bananense médio, mas diz que causa calafrios a ucranianos e russos. Esse cara é um chefão da máfia de lá. É tipo uma mistura do Lula com Jorge Paulo Lima. Ele é a terceira pessoa mais rica da Ucrânia e certamente é a que mete mais medo. Por exemplo, em 2016, um banco dele, chamado Privatbank, foi incorporado pelo governo ucraniano devido a irregularidades financeiras. Basicamente, o banco estava roubando o dinheiro dos seus clientes. A juíza que coordenou a incorporação do banco se chamava Valéria Gontroyeva. E logo após isso, um capanga do Igor Kolomoisky atropelou ela com um carro na saída do trabalho. Ela até sobreviveu, mas ficou paraplégica. A casa da juíza foi incendiada. Não estou inventando isso não, tá? É tudo processo que está correndo lá na Justiça da Ucrânia, conforme divulgado em vários canais americanos aí de notícia. Não é difícil imaginar que esses casos demorem, porque muita gente tem medo desse cara, né? Existe sempre a chance do Gilmar Mendes não ter mudado de ideia por corrupção simples, mas por medo de acabar como Celso Daniel aqui no Brasil, né? Esse povo político, quando a gente fala que político, que o Estado é uma máfia, que é todo mundo mafioso, não é como se fosse, não. É máfia, é igualzinho ao PCC, não tem nenhuma diferença. E como é que esse tal de Igor Kolomoisky lá ficou rico? Bem, ele basicamente montou uma milícia na época da dissolução da União Soviética, quando as coisas estavam ficando meio incertas, o governo lá começou a se desmanchar, e essa milícia dele convencia pessoas a passarem os negócios para o nome dele. Exatamente como você está imaginando, com uma arma apontada na cabeça das pessoas. Pois bem, esse é o cara que fez negócio com Joe Biden e empregou o filho dele. Conseguiu um empréstimo dos Estados Unidos e do FMI para a companhia dele. Então, quando Obama forçou o presidente da Ucrânia a demitir o procurador, não era porque estava incomodando o filho do Joe Biden, era para proteger o Joe Biden, ou talvez proteger o próprio Obama em si, sabe-se lá até onde ele estava envolvido nessa história. Pode até ser que Obama e Joe Biden começaram a negociar com esse povo sem entender o nível do jogo deles, mas em determinado ponto descobriram que estavam na lama com mafiosos. Era preciso parar a investigação ou isso ia jogar lama não apenas no Joe Biden, mas no Obama em si. Então, na verdade, quem está errado nessa história são os democratas ao reclamarem por que Trump pediu para a Ucrânia retomar a investigação. Eles sabem disso, lógico, sabem que não tem sequer chance de ganhar esse processo de impeachment. Sim, passou hoje na Câmara, mas isso não muda nada e não vai passar no Senado, então vai continuar sem mudar nada. A questão é, por que os democratas estão entrando nesse processo de impeachment totalmente sem sentido? Eles sabem que não vai dar em nada. Talvez estejam entrando pelo mesmo motivo pelo qual os republicanos fizeram a exata mesma coisa com Bill Clinton há alguns anos atrás. Lembra do Bill Clinton? Só a galera das antigas que vai lembrar do caso da estagiária Monica Lewinsky, que foi fazer um tour pela Casa Branca e acabou fumando um charuto com o presidente, ou fumou o charuto do presidente, alguma coisa assim. Já faz um tempo isso, eu não me lembro exatamente como é que foi. Realmente, sempre me choca o puritanismo religioso dos americanos, né? Ok, é um caso absurdo um presidente dar o seu charuto para uma estagiária fumar no salão oval da Casa Branca. É lógico que é um absurdo, mas até onde se sabe, todo mundo ali era maior de idade, a estagiária tinha 22 anos na época, o presidente 68, ninguém foi forçado a nada, até onde se sabe pelo menos, a própria menina deixou isso claro nas entrevistas dela. Ok, a Hillary Clinton deu uma cocada básica, mas vamos combinar, ela já deve ter dado troco com juros faz um tempo. Então é difícil para alguém da nossa cultura entender o escândalo que foi quando descobriram que a Monica Lewinsky ficou com um vestido manchado depois de fumar um charuto. Pois bem, mas isso foi um escândalo e Bill Clinton também sofreu esse processo de impeachment. Da mesma forma que o Trump, ele perdeu na Câmara, mas também não deu em nada porque o Senado na época era favorável ao Clinton e isso mudou exatamente zero coisa. Pensando sobre esse aspecto, a nossa versão desse processo de impeachment é até mais divertida, né?
Então sim, fizeram lá o impeachment do homem laranja mal, mas o processo deles é meio sem graça. No final, a ideia é apenas enfraquecer o presidente, que vai disputar a reeleição ano que vem, ou então enfraquecer o partido do presidente, né? Será que isso vai ter sucesso? Bem, não sei, né? Os democratas perderam para o republicano George W. Bush depois desse escândalo do Clinton. Mas é difícil ver um nome democrata para ganhar do Donald Trump ano que vem. É uma aposta dos democratas, lógico, talvez uma aposta desesperada, mas só o futuro, nas eleições do ano que vem, vai ser capaz de dizer. O resultado da votação ainda foi surpreendente, com 2 democratas votando contra o próprio partido. Isso certamente é algo impensável. Lembre-se, democratas juraram exorcizar quem fosse contra o impeachment. Mas, de qualquer forma, a liderança dos democratas na Câmara era grande. No final, eles conseguiram o que queriam. Era o que todo mundo esperava de qualquer forma. Sim, vocês sabem que, como libertário, eu defendo que todo presidente deveria ser automaticamente empichado tão logo ganhasse a votação. O próprio fato que o cara quer mandar em outras pessoas já me parece motivo mais do que suficiente para abuso de poder, ou seja lá o que for. Mas também não é surpresa de ninguém que acompanha o meu canal que eu tenho um particular desprezo pela esquerda. Não acho absolutamente que esquerda e direita sejam 2 lados da mesma moeda. Não é assim não. O lado da esquerda é bem pior do que o outro lado. Lógico, isso não quer dizer que eu fique satisfeito com violência estatal da direita, porque qualquer presidente é antiético, não há nenhum motivo que justifique alguém achar que tem o direito de mandar em outras pessoas sem o consentimento delas, mas o fato é que, pelo menos na direita, é comum vermos o tema moderação do tamanho do Estado, coisa que ninguém na esquerda sequer menciona. Todo Estado é uma máquina de mastigar liberdade, de diminuir o direito de alguns em favor de um pequeno número de deputados parasitas que diz representar a vontade da maioria. Mas sabemos que nunca é isso de verdade, até porque não há como se expressar a vontade da maioria, mas os parasitas no Congresso, por algum motivo, acham que sim.